Pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de 2026, o Santa Cruz venceu decisão por 3-0 na Arena de Pernambuco. Em um primeiro tempo de muita intensidade, o tricolor do Arruda abriu o marcador aos 17 minutos. Na jogada, após a roubada de bola, Renato recebeu e de longe mandou um chute ao gol, contando com a falha do goleirão para balançar as redes. Na sequência, aos 19 minutos, Renato sofreu pênalti após ser derrubado na grande área. E em seguida, na cobrança, Quirino cobrou com segurança e qualidade para ampliar para o Santa Cruz e fazer o segundo. Aos 33 minutos, o tricolor do Arruda chegou ao terceiro gol para confirmar sua vitória. No lance, Patrick Alan cobrou falta fechada, a bola desviou na defesa do Decisão e morreu no fundo das redes, para o triunfo tricolor. Com o resultado, o Santa Cruz é o segundo colocado com 3 pontos conquistados e o Decisão ficou na 7ª colocação sem pontos somados. Bom, primeiro abraçar o pessoal que está nos acompanhando em massa lá no YouTube. Um abraço, Carol Esportes. Eu fui lá. Rapaz, isso aqui foi fantástico. Você assistiu? Não, eu não gosto de filme, Carlos, mas eu fui ver a história. Não gosta de filme, gosto, não? Sério? Mas eu fui ver É porque eu não gosto de nada que me prenda. Que eu fiquei assim, parada, muito tempo, focada. Eu não gosto. Mas você aguenta ficar uma hora aqui? Eu acho que eu tenho TDAH, viu? É. Mas aqui é muita coisa, a gente fala sobre muita coisa. Mas tá presa no estúdio. Mas estou presa. Não assisti, mas vi a história do filme, achei bastante legal, né? Fala de coisas que eu acho que todos nós vivemos. E aí teve essa premiação, um pernambucano também, Kleber Mendonça Filho, que foi premiado também, que dirigiu o filme. E aí tem tudo aí, o Agente Secreto e o Wagner Moura vestindo a camisa do Santa Cruz. Wagner Moura, que é torcedor do Vitória da Bahia. Ele é baiano. Eu assisti o Agente Secreto, espetacular. Aqui, obviamente, que foi o Santa Cruz fazendo uma montagem, né? Mas durante o filme, que é um filme longo, 3 vezes, é muito interessante isso, por 3 oportunidades se fala do Santa Cruz. Tem uma narração, né, antiga, se eu não me engano, eu acho que ali era a voz de Ivan Lima, então Ivan Lima narrando, e é um lance do Santa Cruz. Depois tem a saída de um porteiro de dentro do Cinema São Luís, ali no centro da cidade, aí o porteiro vai e diz assim, o Santa Cruz joga hoje, cita de novo e tem uma terceira citação. Né? São 3 citações do Santa dentro de um filme que ganha repercussão a nível mundial. Com o Globo de Ouro, foi realmente muito bacana. Foi muito legal mesmo. Aí é claro que o Santa tem que entrar na onda e fizeram essa montagem aqui com esse espetacular ator que o Brasil tem. Bom, Nanda, você tem um recado. Marcelo Cabo falou bastante após o resultado de 3-0 ontem lá na Arena de Pernambuco e a gente confere a primeira parte da fala do técnico tricolor. Resultado importantíssimo para a nossa estreia. O primeiro jogo ele gera muita expectativa num todo e a gente teve um início de jogo muito bom, onde a gente conseguiu abrir um placar importante de 3-0 dentro daquilo que a gente trabalhou, treinou, desenhou, estudou do adversário, mas aí depois do terceiro gol a gente desacelerou um pouco o jogo, né? E aí começamos a ter alternâncias e oscilações dentro do jogo. A gente ali dos 30 minutos do primeiro tempo a gente afrouxou um pouquinho a marcação alta que eu estava implementando e deixamos eles ter um pouco mais de posse de bola. E aí a gente desce para o intervalo, eu cobro isso, corrijo, né? Porque a gente não pudesse deixar eles gostarem do jogo e a gente também não entrar. Pode ser até que inconscientemente, né? A gente acaba desacelerando o jogo. E aí houve uma conversa no vestiário para que isso não acontecesse, que a gente voltasse para o segundo tempo como começamos o primeiro. E aí foi ao contrário, acho que os 5, 7 minutos a gente não conseguiu encaixar a marcação-pressão de início, eles tiveram até um volume bom, foi aí que eu fiz as alterações e eu acho que naquele momento ali eu precisava de um pouco mais de intensidade no meio campo e um jogador que viesse, que é uma posse associativa de fora para dentro como o Vitinho. Entendo que melhorou a equipe voltou a ter aquele padrão que eu tinha trabalhado para o jogo. Nós tivemos posse, fomos incisivos, tivemos troca de corredor, controle do jogo
E aí a gente começa a entrar no jogo de novo, porque o importante, a gente sabe que é o início de temporada, mas a ideia, né, desse perfil de jogo em casa é que a gente tenha um jogo contundente e a gente tenha o controle do jogo. Em certos momentos do jogo a gente perdeu o controle do jogo e aí precisamos correr atrás do adversário. Então assim, isso aí é claro que é o primeiro jogo, a gente tem o que evoluir, a gente tem que crescer e com certeza nós vamos evoluir e crescer, mas eu acho que o importante foi a gente iniciar um campeonato com uma vitória importante. Se você for olhar, acho que em todo o Brasil, dificilmente alguém estreia no campeonato com placar elástico, né? Nós tivemos o Retrô aqui, nós e alguns pontuais no Brasil todo, porque o início de temporada, o primeiro jogo, a gente tem um time que começou hoje que tem 60% desse time novo. Então isso aí vai requerer um pouquinho de tempo, talvez ali na terceira rodada, quarta, a gente já vai estar com um encaixe melhor. Eu digo no sentido de ganhar mais conjunto e estar quase no 100% que eu quero. E aí a ideia e a intenção é que a gente vai evoluindo jogo a jogo. A gente ainda tem um pouco de resquício da pré-temporada, né? A perna um pouco pesada ainda, o ajuste fino do passe, do domínio, do controle do jogo ainda vai melhorar, que a gente chama, né, do ajuste fino, porque a gente vem de 6 semanas de uma pré-temporada, por mais que a gente tenha deixado cair, né, o volume de treinamento, ter o controle de carga, mas ainda deixa um pouquinho de resquício da pré-temporada. E tem mais do Marcelo Cabo daqui a pouco. E o técnico Marcelo Cabo falou sobre o meia Patrick Alain em seu primeiro jogo oficial vestindo a camisa do Santa Cruz. É um jogador cerebral, né? Então é o 10 cerebral que a gente entende. Eu vou contextualizar para o nosso torcedor. Hoje eu estou muito satisfeito porque eu tenho um camisa 10 que pifa, que é um cara cerebral, e eu tenho um outro camisa 10 que é muito intenso, que é o William Júnior. Um cara, como a gente diz, muito dinâmico. O William me dá isso no jogo. Então, assim, a importância de um encaixar no outro perfil. Isso a gente fala que é montagem de elenco. Quando você vai montar um elenco, você tem que ver qual é essa peça que encaixa nessa, né? Esse desenho do jogo, eu preciso de um cara mais cerebral, eu preciso de um cara mais intenso. O William é um cara intenso. Os dois têm boa bola parada, né? Então, assim, a gente está bem servido de camisa 10. E aí, o Patrick, a escolha do Patrick foi uma escolha muito estudada por nós da comissão técnica, pela minha diretoria. A gente precisava ter um camisa 10 contraponto do William Júnior. E ele hoje mostrou, né? Porque ele já vem se destacando na pré-temporada e é um cara que não é só um bom jogador dentro do campo. Ele é um atleta na concepção da palavra, um cara centrado, concentrado, um baita profissional no dia a dia, um cara que o Patrick não foi fora de 1 minuto de nenhum treinamento da pré-temporada. Então, assim, eu estou muito feliz que a gente tem sido muito assertivo nas escolhas do perfil de atletas, do comportamento que a gente quer. Futebol passa muito por comportamento, eu bato nessa tecla. Por exemplo, o meu time hoje fez os 3-0 e não teve o comportamento que eu queria. Mas também eu levo muito em conta que é o primeiro jogo da temporada. A gente vai evoluir quanto isso. E depois o Marcelo Cabo vai falar sobre um assunto que deu uma mexida na galera do Santa no final da semana passada, mas o assunto não teve uma concretização feliz, vamos colocar assim. Gilberto, né? Esse era o cara que o Santa Cruz queria para comandar o ataque, não deu certo a negociação. Marcelo Cabo fala sobre isso também. A questão do Gilberto é uma questão que a diretoria, né, tratou, teve a conversa, né? Então é uma coisa que eu fico mais a par, fico mais separado, temos nossas reuniões internas, assim, respeito máximo ao Gilberto, um cara que foi formado aqui, é um jogador que dispensa comentário, né? Então a negociação ela não se concluiu, a gente sente muito porque era um jogador que a gente poderia vir nos agregar muito, mas a gente segue no foco, no rumo que a gente tem que seguir, a gente continua, como eu sempre digo, estou muito satisfeito com o elenco que eu tenho, mas o Santa Cruz está sempre aberto a novas oportunidades de mercado. Estava na arena ontem, destaques positivos do Santa Cruz. Patrick Alain jogou muito bem até onde ele jogou. O Quirino fez uma estreia também muito interessante, centroavante de movimentação bem diferente de Thiago Galhardo, muito diferente. Cara que se movimenta, corre, batalha, briga contra zagueiro. Então gostei da estreia do Quirino, fez gol de pênalti. Mas o melhor do jogo, só para repetir a história do ano passado,
Wagner, Balotelli, de novo, melhor da partida, indiscutivelmente. Rodrigues, para mim, ficou abaixo. E tem uma peça que destoou do time, que fez um jogo... Para mim, o jogo do Santa foi um jogo nota 7. Robinho, muito mal, mas muito mal mesmo. Vitinho, se a coisa seguir normalmente, o Vitinho que entrou, que veio do Bahia, o Canhotinho, que joga pela direita, vai ganhar a posição do Robinho. É muito fácil de a gente prever isso, a não ser que o Marcelo, né, queira ser teimoso. Mas o Vitinho entrou dando outra volúpia, né, a correria que ele impôs ali pelo lado direito é outra história. Então, para mim, o Robinho foi o pior do time e o Balotelli, disparado, o melhor do Santa. O recado foi dado. O Santa Cruz mostrou força, mas como o próprio Marcelo Cabo disse, o time ainda precisa de ajuste fino e pé no chão. Vimos um Patrick Alan ditando o ritmo e um Balotelli imparável, mas também vimos que a lateral com Robinho pode ser um problema se o Vitinho não assumir logo essa vaga. A pergunta que não quer calar e que eu quero que você responda aqui embaixo é: esse elenco, sem o Gilberto, tem bala na agulha para ser campeão ou ainda falta aquela peça de peso para o ataque? Eu quero ver o comentário de quem é tricolor de verdade. Não adianta só assistir, tem que participar da nossa arquibancada digital. Se você acredita no mais querido, se você defende essa bandeira a qualquer custo, sua opinião é fundamental aqui no canal.